Olá para você. Hoje a gente aqui no Convergente, a gente tem a presença de duas mulheres. No debate político a gente vai falar sobre política, poder e eleição 2022. E a gente tem a presença aqui da Elizabeth Valeico Ribeiro, ela que foi primeira-dama na gestão passada, né, esposa do Arthur. E a gente tem aqui também a Conceição Sampaio, que já todo mundo também já conhece, já tem uma longa caminhada na política e está voltando novamente, né? E a gente vai falar agora, gente, de um tema super importante, que é as eleições de 2022. Então, sejam bem-vindos aqui no Convergente. Prazer estar aqui contigo, Érica. E estou aqui à disposição para te escutar e falar também, claro, né? Para as pessoas conhecerem um pouco melhor, eu vou dar um pouco da biografia de vocês. Porque às vezes você sai na telinha, né? Tá ali e vocês são bastante conhecidas na política, mas é bom a gente falar sobre a formação, né? A trajetória, porque ninguém chegou do nada aqui. Então, falando agora sobre Elizabeth Valeico, ela é arquiteta, como eu falei, foi primeira-dama na gestão de Arthur Virgílio Neto, e ela assumiu novamente agora a presidência do PSDB Mulher Amazonas. É isso aí? Exatamente. A gente aqui também com a Conceição, que tá no partido também, é tucana, né? Já tem bastante tempo, experiência na política, já atuou na área de comunicação também, que é bastante conhecida. Eu lembro, assisti também os programas, né? Teve seu último cargo eletivo em 2015 e 2019, como deputada federal do Amazonas, né? Então, sejam bem-vindas. E a gente vai ter uma conversa muito agradável, porque a gente vai começar a falar sobre partido. Um partido que está voltado para mulheres, que é o PSDB Mulher. Então, a gente já começa a falar com a presidente, né? Então, o trabalho do partido, do que a gente fala, Partido da Social-Democracia Brasileira, né? Então, a gente tem essa preocupação em mostrar qual é o conceito, o que a gente deseja, porque dentro dessa sigla tem muita coisa incluída, e a mulher não deixa de estar aqui, ela precisa estar presente aqui. Então, o nosso trabalho no PSDB, junto com a Conceição, a gente está capacitando mulheres através de cursos, e mais do que isso, como você me falou, a política ela é essencial. A mulher não pode chegar e ficar à parte disso, a mulher tem que participar disso. Eu penso que a política, Érica, a gente faz política em um trabalho, em casa, com o marido, em qualquer ambiente existe a política. Então, a gente não pode simplesmente achar que, não gosto de política, não vou me meter. Tem que se meter, sim. Nós precisamos participar desse processo, porque o resultado disso vai para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro do nosso estado, do nosso município. É que eu sempre falo, a gente tem viajado para vários municípios e eu vejo muita gente reclamando de político, muita gente reclamando que isso não faz, é porque o político tal. Gente, assim, quem escolhe os políticos somos nós. Então, vamos nos preparar para fazer boas escolhas. E a gente só consegue se preparar como? Conhecendo. Você sabe, Érica, que eu vi você que gosta muito de pesquisa, eu amo pesquisa. Eu estava vendo uma pesquisa que eu recebi, que foi uma pesquisa só a nível de presidente. Nacional. Só governo federal, né? Aí eu li todo, né, aquela polarização, Lula, Bolsonaro, rejeição, e lá no final tem uma pergunta muito simples. Qual o seu interesse pela política? Eu fiquei assustada. De nenhuma e pouquíssima, deu 72%. Eu te pergunto, Érica, como é que a gente pode fazer uma boa escolha de um bom candidato se a gente não conhece? Você consegue comprar? Convergente, porque é um portal que fala de política. Convergente, isso. Então, assista o Convergente. Isso é uma forma educativa que a gente está aqui, né? Exato. Hoje a presença de vocês aqui é importante para mim entender o que o PSDB Mulher representa para o estado do Amazonas. Qual o papel realmente que a mulher pode ter, né? Que a gente está falando de eleição, tem nomes que ainda estão se colocando, a gente sabe que da Conceição já é o certo, mas já tem é outras, o certo, né? Já é muito o obrigada. Já dá o furo aqui. E a gente vai acompanhando para ver realmente como que é. Porque tem uma situação, tem muitos partidos hoje no Brasil e nem todos os partidos eles dão de fato o direito e a visibilidade que a mulher precisa. Não é que ela seja mais,
Mas a gente tem uma amostra muito grande, né, de ineficiência do papel da mulher na política. O estado do Amazonas, inclusive, é o estado que menos elegeu mulheres. Então, o PSDB Então, Mulher tem um papel importante. E hoje eu quero dar voz para vocês para falar sobre isso. Na verdade, primeiro, assim, agradecer o convite, Érica. A gente se sente em casa, né, Dona Elizabeth, quando nós estamos aqui conversando com vocês. E é uma alegria, primeiro, compartilhar com essa querida amiga, que é a Dona Elizabeth, um momento tão importante, não só para o nosso Estado ou para o nosso partido, mas acho que é um momento importante para a nossa vida. O que faz uma mulher vir para a política? Causas. É isso que nos aproxima da política. É quando nós entendemos que nós, mulheres, queremos dar a nossa parcela de colaboração. Mas não só sentar por ser mulher esquentando uma cadeira, negativo. Nós queremos que a sociedade entenda que na política o pãozinho que está caro porque o trigo está caro, o arroz que está tão caro, o feijão, são coisas do nosso dia a dia que nós, mulheres, sabemos e queremos contribuir na transformação da sociedade que nós vivemos. Por isso, o PSDB Mulher, ele nos encanta tanto, porque são mulheres com a participação direta do senador Arthur Neto, que sabe exatamente o que faz bem para o estado do Amazonas, porque conhece a nossa vida, conhece a vida das pessoas que estão em casa. Essa semana eu vi algo que me chamou muita atenção. Todos os supermercados de Manaus estavam superlotados. Aí uma pessoa, a Elizabeth, me falou assim, ai, Conceição, o poder aquisitivo está maior, né? Eu falei, eu queria tanto acreditar nisso, mas deixa eu te dizer uma coisa, amigo, não, ao contrário. Nós temos uma taxa de desemprego, a Zona Franca sendo ameaçada, por isso o senador Arthur é tão importante, quando a voz dele, altiva, pode mostrar para o país que o Amazonas não é estado de segunda categoria. A superlotação nos supermercados é exatamente o pequeno poder aquisitivo da nossa população. Então, quando o arroz sai de 4 para 2,69, todo mundo corre para comprar. É exatamente isso. E é isso que nos faz entender a importância da política e porque nós, mulheres, queremos estar na política sim, ou em qualquer um outro lugar que nós queiramos estar para ajudar a fazer a diferença. Nós conhecemos o dia a dia da cidade, das pessoas, porque é o nosso dia a dia. Então, a política nos leva para dentro dos mandatos eletivos por causa das causas que nós defendemos. Comida no prato da nossa população. É isso que nós defendemos. Emprego para a nossa gente. É isso que nós continuamos lutando. Então, o PSDB Mulher, ele atrai a cada uma de nós e queremos atrair mais mulheres para perto da política, porque é na política que tudo acontece. É o preço do pãozinho, é o asfalto da frente da nossa casa, é o emprego nosso e do nosso marido, é a possibilidade de poder pensar que os nossos filhos poderão sonhar com dias melhores. Esse PSDB vivo que nos encanta. Mas eu queria até dar uma palavrinha sobre essa questão da mulher. Você vê que em todas as eleições já tem que ter mulher. A última, 30% é mulher. Aí vai o partido preocupado em ter mulher. Mas não tem mulher capacitada, é só para preencher vaga. Isso é um erro. A gente tem que capacitar essas mulheres, que essas mulheres, eu sempre falo, gente, a capacidade de ninguém está no sexo, não está no gênero. A capacidade está na vontade de realizar e no conhecimento. Então, conhecimento a gente busca. Vontade de realizar, eu acho que é dom, tá na gente, né? Então, você tem que descobrir isso. Se você tem, vamos em frente. Agora, preencher vaga de mulher. Ah, não tem mulher, então o nome é feminino. É o que mais acontece, né? É o que mais acontece nos partidos, se não... Por que você acha que isso acontece? Por que a mulher, na sua concepção ainda, não se consolidou? Né? São poucos os números de mulheres que estão à frente, né, de cargos políticos. Você que tem uma grande experiência, que já foi primeira-dama, que acompanhou e continua acompanhando e hoje é presidente de um partido que é o PSDB Mulher, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é cultural. É algo que vem de muitos e muitos anos. Eu falo que eu sou filha, eu tenho pais e eu sei como eu fui criada. O meu pai, ele achava que um bom casamento ia resolver a vida de nós mulheres. Já os filhos, homens, não.
Ele ia lá, ele buscava, preparava, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, olha, eu não sou tão velha assim, eu te falo, eu vivi isso. E eu nunca aceitei de uma maneira, nunca fui assim de bater de frente no meu pai, mas eu sempre busquei as minhas convicções, eu sempre acreditei nas minhas convicções. E eu acho que a mulher tem o seu lugar, como a Conceição fala, o lugar que ela desejar. É verdade. Então, o que eu acredito? E vou te falar mais, Érica, eu acho que é tão cultural que as críticas, muitas das vezes, vêm das próprias mulheres. Elas não conseguem se ver e acabam criticando quando ela vê. É uma coisa meio incrível que eu estou te falando, mas é verdade. Então, a gente já tem a negação do homem, né, que não consegue ver a mulher numa posição, acha que, não, para ela, você vê que o salário de mulher sempre é menor que de homem. Por quê? Não tem razão, né? Então, a gente já tem essa negação do homem, que é difícil, é uma barreira que eu enfrentei muito na prefeitura. Assim que meu marido foi eleito, eu sempre estive ao lado dele, Érica, sempre, para todos, na hora da doença, na hora da luta, na hora das férias, sempre estive ao lado dele. E sempre que eu ia assim, para uma reunião em Brasília, eu vi uns comentários, assim no começo, né? O que essa mulher está fazendo aí? Mas por que ela foi com o Arthur? Qual é a função dela? Primeiro, escutar os problemas da cidade. Eu, por exemplo, fui para Bangkok, pelo Banco Interamericano, onde estavam mostrando lá as cidades resilientes, e uma delas foi Manaus. Gente, é tão bom, é tão enriquecedor a gente poder ter experiência de outros países e você se capacitar para poder trazer para o seu primeiro, que você não está tão ruim, porque a gente acha que aqui é o pior lugar do mundo, não é verdade. Nós temos situações muito mais graves, questão da habitação. Mas o que eu falo? Estar do lado do meu marido só enriquece tanto ele como a mim, e eu vou trazer coisas boas. Por que não estar do lado? E você era primeira-dama, né? E eu acho que isso é fundamental, porque primeira-dama não é um acessório, né? A primeira-dama, ela tem um papel social. E você, inclusive, esteve à frente do Fundo Manaus Solidário, não é isso? Fala um pouco dessa experiência que você teve agora nesse momento, que você teve todo esse know-how para esse momento de agora, que é o momento de eleição de 2022. Com tudo isso que você ouviu, hoje mudou bastante coisa, né? As pessoas já entenderam o seu papel, você não teve que forçar nada. Né? Você realmente fez esse movimento e hoje está à frente também agora do partido, como presidente do PSDB Mulher. E agora, como é que você se vê agora nesse cenário? Então, Érica, quando você falou do Fundo Manaus Solidário, assim, tinha a presidente do Fundo Manaus Solidário, de fato, ou você colocava a mão na massa, sim, ou você ia só para uma... Ou você ia para os chás, para os cafés e chá, aquela coisa mais de mostrar, olha, eu falei assim, não, tudo que eu faço, ou eu faço ou não faço, não tem nada de fazer pela metade, entendeu? Eu abracei o Fundo Manaus Solidário como um filho. Eu te falo, Érica, eu sou arquiteta, eu podia perfeitamente, como um amigo nosso advogado falou, Elizabeth, não vai para o Fundo Manaus Solidário, não vai para uma secretaria, fica na sua carreira, no teu escritório, seria muito melhor para mim, pensando em mim, pensando no meu marido, pensando na cidade. Eu vou te falar, foi um trabalho enriquecedor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ajudar tantas pessoas, tantas crianças, e mais do que isso, me dá o conhecimento das necessidades reais de uma mãe que luta pelo seu filho, de uma criança que é abusada, e aí tem que ir para o SAICA, e você vê cada história ali. Eu falo enriquecedora no sentido de você, sabe, chegar a fazer uma reflexão, assim, meu Deus, é o que eu falo, quando a gente tem um cargo público, Érica, quando a gente tem um índole boa, o caráter correto, a gente tem uma responsabilidade que não te permite sair. Eu te falo, meu marido podia perfeitamente não ser candidato agora a Senado. Tem 76 anos, pensa um pouco na vida dele. Tudo que ele já contribuiu para o país, para o Amazonas, e como nós somos atacados, sabe? Porque tem um lado que acha que vai ganhar a eleição fazendo mal, em vez de procurar fazer melhor do que ele acha que o concorrente dele está fazendo, o adversário, fazer melhor, fazer mais pelo povo. Não, vamos atacar, vamos criar. Eu tive experiências muito duras aqui, você sabe, por causa da política. Minha família foi envolvida. Eu venci tudo isso. Eu venci porque eu tenho um Deus que eu confio demais. E isso, sabe, Érica, é algo que eu nunca abri mão. O homem pode tudo, fala tudo, mas o lá de cima, meu amor, ele não dorme, sabe?
não dorme. Toda sementinha que a gente planta aqui, de alguma maneira, a gente colhe. Então, o Fundo Manaus Solidária foi assim, enriquecedor, e eu agradeço a Deus pela oportunidade que nós tivemos ali de ajudar tantas pessoas. Ali no fundo nós tínhamos lá os editais, cada um vinha com uma proposta, Érica. E assim, tinha a mãezinha lá da comunidade, vamos falar lá do Grande Vitória. Sim. A mãezinha já cuidava da filha da vizinha, do netinho, de todo mundo. Ela já tinha esse coração que a gente precisa. Mas não tinha condições nenhuma de abrir uma empresa, ou de ter um CNPJ, nem entendia, na realidade, né? Então, vivia de favores mesmo. Me dá 1 quilo disso, me dá não tem hoje o que comer, me dá um frango, roupa a gente levava. E a gente ajudou várias mãezinhas várias pessoas de coração bom. Simplesmente, olha, abril vai ter o fundo, vai ser destinado um valor, um recurso, mas eu não tenho isso, eu não tenho CNPJ. A gente fez um acordo não, uma parceria com os contadores, foi doutor... Na área de contabilidade, né? E com o Tribunal de Contas. Por exemplo, não estava ok, não é assim, você não tem tchau, outra, não. Não, assistiu, né? Deu orientação. Não, orientação e detalhe, a equipe ia lá no local para saber quantas crianças essa mãezinha atendia, aonde era, o que poderia ser feito, entendeu? Aqui não vai ter condições, a gente precisa ver um local, porque você precisa ter um CNPJ. A gente preparou essas pessoas não para apenas receber o recurso da prefeitura, mas para receber recurso do Estado, recurso federal e crescer. Se ela hoje atende 20 crianças, a ideia da gente é que ela ano que vem atenda 30, depois 40. O que a gente mais precisa disso? Pessoas com coração, com vontade de fazer. O resto a gente precisa ensinar, a gente precisa capacitar. É isso até que o PSDB vem fazendo muito com as mulheres que hoje estão em casa e, coitado, se vê numa situação, às vezes, até de risco e não sai porque, poxa, não tenho para onde ir. E o PSDB hoje está capacitando mulheres para quê? Para abrir, mais do que isso, vem a parte assim, da autoestima, para abrir o mundo. Sim, eu posso, eu sou capaz. Aproveitando essa deixa, quem está assistindo a gente, se a mulher quiser se filiar ao PSDB, mulher, como é que ela faz? Como é que isso funciona, né? Tem uma sede, a gente depois coloca as informações direitinho, mas vai lá na sede, tem algum pré-requisito, ou qualquer mulher pode se filiar? Tá todo mundo convidado, inclusive você, que é uma linda tucana. Aliás, a gente podia trazer já a ficha para você. Exatamente. E a gente faz isso ao vivo. Rapidamente. Ao vivo. E você e tua filhota lá, porque ali eu estou de olho nela já. Mas é muito bacana lembrar, né, gente? E a dona Elizabeth estava falando, é tão bacana a gente poder ouvir como é possível a gente transformar o ambiente onde nós moramos. E a política, gente, ela é a única ciência capaz de fazer essa transformação social. É tão triste quando a gente percebe as pessoas falando: eu não gosto de política. Quem não gosta vai ser governado por quem gosta. É simples assim. Então é muito importante despertar o senso crítico, porque ainda que você decida, não, eu não vou ser uma ativista política, mas eu faço ativismo desde a hora que eu acordo. Porque quando, né, dona Elizabeth, você percebe que algo não está de forma correta sendo realizado, você precisa se manifestar. Então, nós somos agentes transformadores. Não adianta a gente achar que o mundo vai se mover se a gente está parado. Então, é muito bacana quando a gente percebe o trabalho que a dona Elizabeth fez como cidadã, como mulher, como esposa do prefeito. E hoje, todas as primeiras-damas, elas precisam entender o seu papel. Nós queremos e precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que façam a diferença. De fato, você fez inclusive um questionamento: por que a gente não tem mais mulheres, por que o Amazonas tem poucas mulheres? É que nós, mulheres, exercemos dupla jornada sempre. E hoje, quadrupla, né? Se você perceber, as mulheres, elas se afastaram um pouco da política partidária, mas elas estão ocupando espaço de poder em tudo, em todos os lugares, em todos os campos. As mulheres, elas estão ocupando mais espaços. E por que não na política partidária? Porque a política, ela sempre foi uma atividade muito masculina. A gente mesmo, quanto mulher, a gente sempre achou que a política era lugar de homem. Não, a política é lugar de pessoas comprometidas, sejam pessoas do sexo masculino, feminino,
É exatamente isso. E nós precisamos mudar esse preconceito que nós já temos isso construído. Você já é bastante conhecida no estado do Amazonas, né? Já foi apresentadora. E aí eu tô vendo a sua caminhada também nos municípios, né? Com um candidato, né? Pré-candidato a senador também, Arthur Vigílio. Como é que tá essa caminhada? Como é que tá a receptividade das pessoas quando Super você chega? querida, viu? As pessoas olham, Conceição! Eu falei, nossa, me orgulho demais. Obrigada, minha querida. Eu, na verdade, assim, eu tenho uma caminhada ao lado de duas pessoas que eu amo. Eu não escondo o que sou e não escondo o que penso. Eu sou uma pessoa de fortes convicções, graças a Deus. Então, eu tenho, assim, orgulho da história que eu construí, não renego o meu passado, não renego pessoas que estiveram na minha caminhada, mas eu sou uma pessoa de fortes convicções. E eu escolhi essa caminhada ao lado de duas pessoas que eu amo e não tenho vergonha de dizer o contrário. A gente tem que ter vergonha de dizer que não gosta, mas a gente tem que ter orgulho de dizer que gosta. E Dona Elizabeth e o nosso querido senador Arthur são pessoas que eu amo e falo isso publicamente, né? Gosto de dizer porque eu não estou ao lado deles porque eu queria ou não teria possibilidade de estar em outras áreas ou fazendo outras coisas. Ao contrário, eu tenho, graças a Deus, condições de estar em outras áreas. Mas eu não sou uma pessoa covarde. Eu sou alguém que defende exatamente o que eu acredito. Não tenho medo de guerra. Estou preparada para guerrear. Sou uma mulher, sou uma Maria brasileira. Então, eu sei muito bem aquilo que fará bem para a população que eu respeito, que sempre me conduziu a lugares dentro da política partidária. Fui vereadora da cidade de Manaus, deputada estadual por 2 mandatos, deputada federal e fui, sim, reeleita como deputada federal. Eu tive quase 28 mil votos a mais do que um outro colega que lá está. É que a coligação onde eu estava, ela ficou dentro do processo de coligação um pouco mais fraca do que a outra coligação. A questão do coeficiente político, vaga, né? Então, se você olhar, os 8 mais votados de 2018, tem sim uma mulher lá, eleita pelo voto. Não estou ocupando o cargo eletivo, mas fui eleita pelo voto, que é o que me importa. Porque é uma demonstração clara de que a população conhece quem é a Conceição Sampaio, sabe exatamente os 4 anos como deputada federal, o que todos os dias fiz e continuo fazendo, independentemente de ter mandato eletivo. Então, eu acho triste quando dizem que o Amazonas não tem uma mulher como deputada federal. Não, o Amazonas elegeu uma mulher. O sistema A coligação. que, infelizmente, não levou essa mulher para dentro da Câmara Federal. Então, eu acho que isso é importante, que quando a gente diz que o Amazonas não elegeu uma mulher, nós, mulheres, parece que nós estamos nos apequenando diante de um processo político. Ao contrário, acho que nós temos que sempre ajudar para que outras mulheres, outras pessoas, elas entendam a importância da política, né, Elizabeth, e elas façam a diferença. Então, a minha caminhada ao lado do senador Arthur é porque eu sei e gosto da população do Amazonas, respeito a população do Amazonas. O senador Arthur, não por ser um amigo tão querido, mas porque eu tenho a certeza absoluta que é a melhor pessoa e a melhor escolha, com respeito a todos que possam pensar diferente, porque eu construo pontes e não muros. Mas a minha opinião convicta é que nós precisamos de uma pessoa como o senador Arthur Neto. O Amazonas precisa de uma pessoa respeitada em Brasília. Eu, como deputada estadual, em uma das homenagens que recebi, como parlamentar estadual, lá estava, na época, o senador Arthur Neto. E eu vi exatamente como a justiça brasileira ali presente e como o Congresso Nacional percebiam a importância desse amazônida. Porque é muito importante quando a gente olha para o senador Arthur e entende que ele é um amazônida, ele é um estadista, ele sabe exatamente aquilo que o Amazonas precisa para não ser desrespeitado como está sendo nos dias de hoje, quando mais de 500 mil pessoas de forma indireta, mais de 100 de forma direta, podem perder o seu emprego. Isso representa
para quem tem o que comer, talvez nada. Mas para quem precisa trabalhar, para levar para dentro de casa a alimentação para os seus filhos, isso é tudo. Porque o emprego dá uma dignidade a homens e mulheres. O senador Arthur, ele sabe exatamente a importância da floresta, mas sabe exatamente a importância de manter essa floresta através dos empregos garantidos aqui. Então, nós queremos outras matrizes econômicas, sim, mas isso não significa acabar com a Zona Franca. Isso não significa. E todo mundo lá em Brasília, eu digo isso porque vivi em Brasília, entende que Zona Franca de Manaus é privilégio. Mesmo tendo uma previsão constitucional, esses incentivos são privilégios. É um absurdo o que a gente ouve em Brasília. Então é preciso uma pessoa de coragem, uma pessoa respeitada, uma pessoa que sabe exatamente o que é importante para o Amazonas, para a região norte e para o Brasil. Porque é só olhar toda a receita que nós aqui mandamos para a União. E a gente vai perceber que o Amazonas não é estado de segunda categoria. Então, caminhar com duas pessoas que eu respeito tanto, que gosto tanto, para mim, sinceramente, faz a diferença. Então, eu sou uma Maria brasileira que sabe exatamente aquilo que acredita. E é uma observação, se o Arthur estivesse lá, duvido que isso ia ter essa votação lá. A gente não ia perder. Olha, tem uma matéria só sobre isso aí agora. E outra coisa, eu acho que o nome Zona Franca teria que mudar, tinha que ser Polo Industrial de Manaus. Porque esse negócio de Zona Franca fica uma questão, parece que está favorecendo, está dando vantagem, realmente tem a vantagem, mas não é na questão da Zona Franca como a gente escutava alguns anos atrás, de ter facilidades, entendeu? É uma questão de sobrevivência mesmo. É uma questão de sobrevivência. Nós temos pessoas e famílias que dependem da Zona Franca. Mais de 75% dos professores da UEA são pagos com a Zona Franca, né? Agora, esse nome, por exemplo, Polo Industrial, dá, professor, Polo Industrial, dá, porque o pessoal fala Zona Franca. Eu, uma vez numa reunião, o Neto André era prefeito, disse, gente, vamos tirar esse negócio de Zona Franca, porque dá a impressão de que, apesar que foi batizado assim, né? Mas porque o pessoal não precisa entender o que é o Polo Industrial de Manaus, entendeu? E agora, sim, de bastidores, né? Bora ver se a gente consegue já ter uma palhinha aí do que vem. Já teve a convenção, a gente acompanhou, você que não assistiu, tem aí nas nossas redes sociais. E hoje, tem alguma pretensão? Vai vir para algum cargo? Ou vai ficar apenas presidente do PSDB Mulher? Como é que tá pensando nisso, né? Essa Érica da Ponte. Não, Érica, eu tenho um cargo já. Ser presidente do PSDB Mulher, tem muita coisa para fazer, porque, embora eu não tenha essa pretensão no momento, eu entendo que existe sim um cargo que eu ocupo já há um bom tempo e eu tenho certeza que eu tenho colaborado muito ao lado dele. E esse vai ser o meu cargo. Eu, por exemplo, hoje já fui filiada, tem umas 2 semanas, ou 3, né? A Maria do Carmo, lá da FAMetro. É uma mulher, é empresária. Eu estou muito feliz com a filiação dela, porque ela nos representa. E, através da Conceição, com ela, nós vamos fazer um belíssimo trabalho aqui em Manaus e no Amazonas todo, cooptando, captando, capacitando essas mulheres para estar no PSDB, né? Mulher. É importante eu ter feito a pergunta. Aliás, sempre fiz essa pergunta, você, por favor, você vai assinar minha ficha de filiação PSDB Mulher? Tem que conversar com a família, né? Tudo é família. Família, mas agora é rápido. Filha, você aprova? Que é importante a gente ter feito essa pergunta, porque as pessoas elas querem saber, né? É algo que você está aqui falando com a gente, está representando uma legenda partidária, e as pessoas querem saber como é que tá, né? Esses bastidores, como que realmente vai se consolidar. A gente sabe que muita coisa aconteceu em tempo que não era para acontecer. Por exemplo, a questão da federação, ela movimentou muito os bastidores da política. Teve muito chão mesmo. E aí você já falou sobre essa questão das perseguições, né? Mas assim, para a gente já ir finalizando nossa entrevista aqui, como é que vocês, né? Como é que a senhora vê hoje o PSDB Mulher? Como é que está à frente? Já tem um número, já está tendo demanda, né? Quais são as mulheres, fora a Conceição Sampaio e também a presidente da FAMetro, que já estão aí, vocês já estão verificando a possibilidade de vir trazer um pleito em um número substancial, porque a gente tem um coeficiente político, né?
Um número, inclusive eu até tive um pedido da Nacional até para concorrer mesmo, mas como eu te falei, eu estar ao lado do Arthur, do lado da Conceição e no PSDB Mulher e para fortalecer isso para mim é fundamental. A questão do número, Érica, eu vou ser muito franca com você. Eu não saberia te informar agora o que a gente teria de certo que você fala que vai concorrer, né? É isso? De pessoas que já se filiaram. Que né? se filiaram ou que vai... E a demanda, se tem gente já procurando para se filiar. Não, isso tem, inclusive até nos municípios, tá? Tem, a procura tem. Eu pensei que fosse se candidatar a deputada estadual ou federal. É isso que você está perguntando? Vai ter a Conceição. Pode falar. Na verdade, é importante lembrar que as convenções elas acontecem um pouco mais lá na frente, né? Sim. Dia 31 agora de maio, termina o prazo das federações. Então, a partir daí, a gente sabe exatamente de direito que o PSDB estará casado com o Cidadania, de direito, que é o prazo final, dia 31. E as convenções partidárias, elas acontecem um pouco mais lá na frente. Então, é exatamente a partir das convenções é que a gente enxerga as chapas. Esse ano a gente tem uma mudança, né? Imagina que a chapa para deputado federal ela é composta apenas por 9 candidatos. Então você vai ter 6 homens e 3 mulheres. Nós temos, inclusive, candidaturas de mulheres indígenas, negras. Isso é importante. Muita gente veio, né, Dona Elizabeth, se filiar conosco. Agora, Conceição, uma pausa. Quando a gente fala 6 homens e 3 mulheres... Poderia ser o contrário. É isso que eu estou te falando. Você vê como é que a gente já está acostumada a entrar nesse limite, né? Parece que quem dá e a gente só recebe isso. Isso. Porque não pode ser o contrário. Poderia ser o contrário. Isso, né? E é interessante isso. Deve ser o contrário mesmo. Né? Mas a gente sempre faz esse cálculo, olha... 6 homens e 3 mulheres. Isso. A gente mesmo coloca. A gente tem que mudar essa maneira de pensar e de ver. Essa percepção, não é? Porque são 70% de um gênero, né, que a gente precisa ter. O problema maior é a dificuldade que nós ainda enfrentamos de fazer com que todas as mulheres elas tenham essa possibilidade. É aquilo que a gente estava dizendo, né? A tripla jornada de trabalho acaba afastando algumas mulheres da vida partidária. Isso é uma realidade. O PSDB ele tem buscado muito isso. É fazer com que essa mulher se sinta participativa no processo. É fundamental a gente trazer a nossa colaboração real para dentro de um espaço onde as decisões da nossa vida acontecem. E a gente quer conclamar, não é verdade? A gente conclama. Esse aqui é o espaço que eu vou dar. Como a gente já vai finalizando, mas a gente vai ter várias outras entrevistas, eu tenho certeza, né? Vamos estar acompanhando, tá de porta aberta para vocês, tanto para Conceição quanto para Elizabeth. Muito obrigada. E aí eu digo que eu vou deixar agora a câmera para vocês, e você pode mandar um recadinho, vai falar o que vocês quiserem e convocar essa mulherada para afiliar ao PSDB Mulher. Vamos lá. Bom, gente, primeiro agradecer a Érica, quero já chamar todo mundo, inclusive você, não é? Para que venha conosco. Um convite ao vivo aqui. Exatamente. Já é a segunda vez que nós estamos fazendo esse convite para a Érica. Mas agradecer muito, em nome do nosso presidente, o senador Arthur Vigílio Neto. É muito importante quando nós entendemos o nosso papel, a nossa participação direta na vida do nosso município, do nosso estado e do nosso país. O PSDB Mulher fica ali dentro do nosso PSDB, na Avenida das Torres. Estamos aguardando todo mundo lá para que a gente possa conversar. É importante lembrar que as mulheres se aproximam de um partido político por causa de causas. Nós estamos sempre na luta, defendendo a participação da mulher na política, lutando contra a violência doméstica e familiar. É uma bandeira forte do nosso PSDB. A autonomia financeira das mulheres. E foi o que a dona Elizabeth nos colocou aqui. PSDB Mulher do Amazonas tem um grande projeto com empreendedoras. Nós temos o Empreendendo com Elas, que tem capacitado mulheres aqui no nosso estado, capacitação política, capacitação também dentro do empreendedorismo feminino. Não adianta querer dizer que a mulher tem que denunciar uma violência doméstica se ela não tiver autonomia financeira para dar essa libertação. Para ser livre, nós temos que construir a libertação. E nós estamos juntos e juntas construindo. A gente passa a falar agora para a presidente do PSDB Mulher no Amazonas. Primeiro, quero te agradecer, Érica, pelo espaço. Amei estar aqui com você, com sua filha, com toda a sua equipe. O lugar é muito lindo. E desejo muito, muito sucesso para você. Obrigada. Conte sempre comigo, estarei aqui a hora que você desejar. Eu quero te falar que eu quero convidar todas as mulheres a fazerem uma reflexão. E ontem eu estava numa reunião, achei bem interessante, que a maioria era mulher.
E eu sei que muitas delas, saindo dali, teria que fazer um jantar, teria que ver filho, teria que ver mochila, tarefa. Então, eu sei que é pesado, é difícil. Eu sou mulher, sou mãe de 5 filhos. Eu já vivi isso tudo. Eu não falo isso porque eu li. Eu vivi e eu sei exatamente dessa dificuldade. Mas vamos mudar a nossa maneira de agir até dentro de casa. Quando a gente chega para o nosso marido e fala, meu amor, me ajuda. Não ajuda, não. Ele não é ajuda isso. Isso é obrigação dele também. Porque se você está trabalhando e ele também, vamos dividir também. Os filhos são criados pelos pais, não é só pela mãe. Não é só para passear. Então, vamos mudar essa maneira de pensar e de falar até dentro de casa, com muito amor e com muito carinho, até para trazer esse marido para essa responsabilidade. Porque uma coisa vai desencadeando outra. Quando o marido perceber, não, eu também tenho essa obrigação, você vai estar mais livre para poder trabalhar, você vai estar mais livre para se capacitar. E você merece. Realize seu sonho. Eu fale e não vou cansar de falar isso. A capacidade de ninguém está no gênero nem no sexo. A capacidade está na vontade de você fazer e no conhecimento. Então, invista muito em conhecimento. Estude. Não deixe de estudar. Se capacita. E mais do que isso, seja mulher sempre. Porque é muito bom ser mulher. E seu lugar é onde quiser, aonde quiser, isso mesmo. Essa entrevista ela vai também sair como uma matéria e acessar ela em todas as nossas redes sociais, tanto no YouTube e a gente também tem TikTok. Então, vem no Convergente que aqui a gente fala de política no ponto em comum.